O pessoal já está online também, temos 121 participantes até o momento, está subindo aí, está crescendo aí o número de participantes, bem legal. Né? Boa noite a todos que nos estão ouvindo. Bem-vindos a mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia. Nós estamos na 14ª terça-feira consecutiva com a Sociedade Paulista de Infectologia. Começamos lá com os temas desde o início, a epidemiologia, o vírus, a SARS-CoV-2, a Covid-19, todo o quadro clínico. Fomos para as medidas de prevenção, os debates, vacinas. Depois fomos para as infecções relacionadas à assistência à saúde, né? O que está mudando. E todas essas aulas, gente, já são, hoje é o 14º encontro. Todas as aulas estão disponíveis para todos que quiserem recordar, aqueles que assistiram ou ver realmente pela primeira vez essas aulas, na aba de Educação Continuada da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, não precisa guardar o endereço, é só entrar no site de busca, Sociedade Paulista de Infectologia, e vocês vão encontrar a aba Educação Continuada. Clicou ali, vocês têm à disposição todas essas aulas na programação de 2020, nas chamadas terças-feiras com a SPI, que é a Sociedade Paulista de Infectologia, bem como as atividades do Congresso, né, de 2018. Todas as aulas estão disponíveis para vocês, os fóruns de 2019, os 2 fóruns que ocorreram em 2020, antes da pandemia, né, logo no comecinho do ano, quando nós fizemos, e agora essas atividades online relacionadas às terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia. Então, fiquem à vontade, assistam, tiverem dúvidas, podem remeter o e-mail para a Sociedade Paulista de Infectologia, que nós teremos enorme prazer de discutir com vocês, ou guardar, né, e vir tirar suas dúvidas às terças-feiras. Mesmo que não seja um tema muito específico, né, quer de repente ter uma dúvida específica sobre Covid, mas está na mesa de terapia dupla antirretroviral, nenhum problema, pode trazer uma dúvida, discutir. Todos os palestrantes são pessoas que estão na linha de frente aí da Covid, das principais doenças infecciosas, são pessoas de excelente nível científico e pessoas que estão hoje ligadas à ciência, às evidências científicas. E é esse o nosso compromisso com todos vocês, de sempre trazer informações atualizadas e dentro de evidências científicas. E hoje nós, então, temos aí 2 participações, hoje e na próxima terça-feira, que nós discutiremos temas relacionados à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, e, portanto, são temas bastante interessantes, né, que também, embora não tenham uma relação direta com a pandemia de Covid, são temas que vão estar em evidência aí no dia a dia de quem lida com os pacientes com infecção pelo HIV. Então, hoje nós discutiremos terapia antirretroviral com 2 drogas, e aí quem vai coordenar essa mesa é o Dr. José Ernesto Vidal Bermudes, que é médico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e também do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e temos um enorme prazer de ser diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, Dr. Vidal, ao comando da mesa, e fique à vontade aí. Já temos 147 participantes numa terça-feira à noite, que nos dá muito prazer de estar com vocês aqui. Muito obrigado aí, viu, Vidal, por todo o carinho e a participação nessa importante mesa. Muito grato, Eduardo. Um prazer para mim coordenar esta mesa dentro deste curso que já é uma rotina de atualização e tem sido muito bem avaliado pelos colegas. Temos um dia hoje super interessante, temos 2 apresentações
Em primeiro lugar, a doutora Karen Morejón vai apresentar o tema de terapia inicial da infecção pelo HIV. A Karen é infectologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Na sequência, teremos uma segunda apresentação a cargo do Dr. Paulo Abrão Ferreira. Paulo é professor de infectologia da Unifesp, coordena o ambulatório de HIV e hepatites virais dessa instituição. Ambos caros colegas, sem dúvida, teremos uma ótima noite e, na sequência, teremos uma discussão. Podem enviar suas perguntas no transcurso das mesmas, que eu irei tomando nota delas para tentar organizar em alguns blocos temáticos no final. Karen, podemos começar, por favor? Vamos lá. Então, deixa eu... Aqui. Primeiro, eu agradeço por esse convite ao Eduardo, ao Paulo, ao Vidal também, que me ajudou. E esse tema me é muito importante, que uma grande parte da minha vida, justamente, eu me dedico ao HIV. E esse momento que é dessa terapia inicial, ele é de suma relevância, porque a partir dele é que muitos pacientes vão bem ou vão mal, né? Então, é importante a gente falar bastante nisso. Esses são os meus conflitos de interesse. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre epidemiologia, sobre estratégias, um pouquinho sobre resistência primária, quando que nós vamos começar o antirretroviral, o que a gente vai dar para esse paciente e as nossas conclusões aqui. Sobre epidemiologia, eu acho que vários de nós aí já têm esses dados, né, que são do ano passado, que nós temos quase 75 milhões de pessoas infectadas, né, por esse vírus até 2018. Nesse ano de 2018, cerca de 1,7 milhão de novas infecções, o que são muitos pacientes e que isso traz enormes desafios, né, para a gente. E aqui um outro dado preocupante, que toda semana 6 mil moças entre 15 e 24 anos são infectadas por esse vírus, que aí é um outro desafio, são outros olhares para essa situação de vulnerabilidade aqui. Esses dados também são recentes, né, que eles mostram para a gente, como nós todos sabemos também, uma queda global desses óbitos pelo HIV relacionados à AIDS, né, e uma tendência a uma queda dos novos casos de infecção pelo HIV. Mas, na América Latina, isso é um pouco diferente. Alguns países caindo e outros subindo, né? Então, de uma forma geral, na América Latina, vem aumentando essas infecções pelo HIV, em especial entre homens e adolescentes também. Como que nós estamos aqui no Brasil, né? A gente tem cerca aí de 966 mil casos de AIDS desde 1980. Há uma redução ao longo dos anos dos casos de AIDS, mas ainda muitos novos casos de infecção pelo HIV. Então, ao mesmo tempo que se vê queda nesses casos de AIDS, a gente vê aumento de novos infectados por essa doença, em especial entre homossexuais masculinos entre 20 e 24 anos, como a gente vai ver. E justamente essa população aqui, né, de 20, 24, 29 anos, que é o nosso grande desafio hoje, que são pessoas, né, que estão nessa fase vulnerável, né, da nossa vida, que é a adolescência, e que a gente tem que ter um olhar diferente para eles, para que a gente consiga que eles façam esse exame, que eles busquem tratamento e que eles fiquem usando o medicamento de uma forma correta. Aqui, mais uma vez, só mostrando como tem aumentado nessas faixas mais jovens, né, de 18 a 35, aqui, como a gente falou, né, entre os jovens. Um outro grande desafio que nós temos é esse gap aqui entre aqueles diagnosticados e aqueles pacientes que usam antirretroviral hoje, né? Então, são várias pessoas ainda que sabem que têm o vírus, estão diagnosticadas, mas que não começaram ainda o antirretroviral por os mais diversos motivos. Então, a gente tem algumas estratégias, né? Eu sempre costumo falar assim, se o infectologista é uma galinha chocadeira, sim ou com certeza, né? Porque tem alguns pacientes que a gente põe embaixo mesmo do nosso braço
e tem pessoas que estranham isso, mas vocês vão ver, e nós vemos todo dia, que alguns pacientes, realmente, a gente tem que ficar com eles mais próximo. Eu sempre falo que o livre-arbítrio cabe a todos os nossos pacientes, evidentemente, né? E a gente tem que respeitar isso, né? O momento desse paciente, e respeitar o livre-arbítrio não significa que eu vou abandonar esse paciente, não é que eu vou dizer para ele, você não aparece mais aqui, eu não vou te atender porque você não está tomando antirretroviral. Não, a gente tem que respeitar e acolher esse paciente. E nesse ponto, a equipe multidisciplinar é super importante, né? Porque esse paciente, ele é protagonista, mas não tem como ele atuar sozinho, né? São várias situações que ele está envolvido e que a gente pode colaborar para que ele tenha uma adesão mais adequada. A adesão tem um conceito, né? Que é aquele comportamento de uma pessoa, dela tomar o medicamento, seguir uma dieta, mudar algo na sua vida, atendendo a uma recomendação profissional, no caso aqui da saúde, mas são vários aspectos, né, que entram para que isso, de fato, aconteça. A gente sabe que a adesão é um produto do serviço, como disse o Luiz Brígido uma vez, numa aula que eu fui, ele disse que a adesão é a terceira droga ativa, né, que a gente sempre fala, tem que ter pelo menos 2 drogas ativas, né, aí ele falou, mas a adesão é a terceira droga ativa. E, de fato, eu tenho que vender o meu produto, eu tenho que mostrar para esse paciente o que é essa doença, quais as perspectivas, qual que é o tratamento, para ele entender e fazer um bom uso disso. Então, eu tenho que vender aquele produto. Isso é importantíssimo quando a gente fala do adolescente, né? Porque muitos deles chegam para a gente com CD4 bons, assintomáticos, e eu vou ter que dar um medicamento para eles que eles podem ter algum efeito colateral, e aí eles param mesmo o medicamento. Então, é importante que ele compreenda bem o porquê que ele está utilizando aquele medicamento. E por que a gente tem que falar disso, né? Porque a baixa adesão é associada à falha virológica. Então, quanto mais eu trabalhar nisso, menos esse paciente vai ter falha, né? Todos nós sabemos que e a adesão é fator chave para uma supressão viral, e esse paciente, ficando indetectável, ele tem uma melhor qualidade de vida, menos doenças relacionadas, menor inflamação, aumenta a sobrevida, e também a gente sabe que há um risco de há uma possibilidade dele não transmitir o HIV. Então, o que a gente sabe hoje, que quem é indetectável é intransmissível. Então, isso também é um dos grandes motivos para que a gente trabalhe com adesão. Eu tenho que informar para esse paciente, né, que diminuindo essas infecções oportunistas, vai aumentar a sobrevida dele, né? Alguns pacientes não gostam muito desse termo, né? Então, a gente usa, às vezes, outros termos que fiquem mais suaves, né? Então, tem 3 momentos do uso do antirretroviral que eles querem mais atenção, né? Então, o início da terapia é chave, mas outros momentos também são super importantes, como quando a gente muda esse esquema terapêutico, ou quando esse paciente abandona esse tratamento e aí depois ele volta, né? Então, a gente recebe esse paciente, e aí é um outro momento que a gente pode até conversar disso. O que eu preciso é conversar com esse paciente para eu identificar quais os motivos que estão dificultando o início dessa terapia. Então, pode ser questões desde emocionais, sociais, econômicas, uso de drogas, de álcool, né, déficit cognitivo, alguma doença concomitante, alguma infecção neurológica, né, e muitas vezes pode ser algum motivo que é mais simples, entre aspas, né, pode ser passe de ônibus, o horário daquela consulta, ou aonde ele vai tirar o antirretroviral, tem algum conhecido, onde ele vai consultar, tem alguém conhecido. Então, são vários fatores, né? Também pode ser que haja necessidade desse paciente ter dispensa para mais do que 1 mês de antirretroviral, porque ele mora longe, em outra cidade, né? E algumas estratégias aí podem ser feitas nesse sentido, incluindo a entrega domiciliar. Isso aqui também já é bastante conhecido nosso, né, que é a associação de álcool, né, com falha terapêutica. E aí, quando a gente identifica isso, a gente deve tentar estratégias para esse paciente conseguir melhorar essa questão. E todos nós sabemos que isso não é fácil, nem na área pública e muitas vezes até na área privada também. Então, isso é um grande desafio.
pacientes que usam outras drogas também, crack e outras drogas, né, eles ficam mais vulneráveis a outras ISTs e também ao não uso do antirretroviral. Esquece o medicamento, esquece a consulta. Por outro lado, tem alguns pacientes que usam droga, que não usam antirretroviral, que não querem utilizar e vão em todas as nossas consultas, né, então varia bastante. E para essa população a gente tem que ter um olhar diferente, estratégias diferentes. Voltando aqui à nossa galinha chocadeira, a equipe consegue identificar quem é aquele paciente que é mais frágil, aquele que precisa de mais ajuda, né? E isso a gente consegue muitas vezes com a farmacêutica, a enfermeira, até com o nosso recepcionista, que muitas vezes o nosso paciente fala para eles algumas demandas que não falam para nós, né? E esse paciente pode precisar de retorno quinzenal, mensal, semanal, muitas vezes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com aquele paciente que está mais vulnerável naquele momento. E pode ser que ele necessite durante 4, 5 meses isso e depois ele fique bem. E outros não, que a gente tem que pôr debaixo da asa e ficar junto com eles mesmo por um longo tempo, aí às vezes sempre até. Algumas estratégias que se usam, né, para tentar melhorar essa questão de adesão, que é a entrega domiciliar, entrega para múltiplos meses, a farmácia clínica e o testar e tratar, que nós vamos conversar aqui. Então, a entrega domiciliar, algumas cidades têm isso, né, para alguns programas já de saúde, e agora, durante o Covid, isso foi implementado para alguns programas, né, do Ministério da Saúde. Só que para o HIV a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque envolve sigilo, muitas vezes o nosso paciente muda de endereço, ele não quer que o vizinho saiba, que algum familiar saiba, né? Ou às vezes ele está trabalhando, mora sozinho, né? Mas eu acho que é uma estratégia que é interessante para alguns pacientes, para alguns casos selecionados. Eu acho que isso a gente vai ainda evoluir nessa questão. Isso já foi visto em alguns estudos, esse aqui mostra bem que aqueles pacientes desempregados, mulheres pós-parto, que são um grande problema também, e adolescentes, eles se beneficiam quando a gente faz a entrega domiciliar. Essa é uma estratégia também de entrega domiciliar que foi feita na Indonésia, e o que é interessante é que esse paciente, quando recebe lá no domicílio dele, ele fotografa e manda para a equipe de saúde mostrando que ele recebeu. Então, isso é uma prova que aquela pessoa, de fato, está com o medicamento em mãos, né? Então, são vários modelos aí para serem pensados. O que se observou aqui no COVID, esse é um estudo do Nepal, que mostrou que quando começou mesmo o COVID, aqueles pacientes que iam retirar na unidade de saúde caiu muito, né? Então, eles tiveram que implantar entrega domiciliar para essas pessoas voltarem a usar o antirretroviral. Então, cada comunidade vê o que é mais adequado, né? Tem alguns setores que já fazem entrega aí para múltiplos meses, né? Alguns países que já faziam isso e outros que implementaram, mas isso tudo depende se a unidade de saúde tem estoque suficiente também para mais do que 1 ou 2 meses, né? Aqui no Brasil, quando chegou a pandemia, né, o nosso programa já orientou isso, que os nossos pacientes poderiam receber para 90 dias ou mais, a depender desse estoque. A farmácia clínica de suma relevância, como a gente comentou, né, esse é um estudo que foi feito no HC de Ribeirão Preto. Eles pegaram 63 pacientes que tinham uma adesão muito ruim, né? E eles fizeram uma intervenção farmacêutica com esses pacientes. Desses que 16% apenas tinham boa adesão, ao final de 12 meses da intervenção, esse número passou para 57%. E, pensando em carga viral, 21% deles era indetectável antes da intervenção e 52% após. Ou seja, é importante ter um farmacêutico clínico junto nessas abordagens. Esse é um estudo que saiu esse ano também, que mostrou que aquele paciente que tem atenção farmacêutica, ele reduz o tempo para indetectabilidade de 81 dias para 33 dias, né? Isso tem um ganho econômico também.
Então, mais uma vez, mostrando a importância. Eu queria falar um pouquinho aqui para vocês de resistência primária. Esse slide é da Johns Hopkins, eu esqueci de colocar aqui embaixo o crédito, e ele mostra já essa resistência primária em vários locais onde ela é investigada. Então, vocês olham que aqui no Brasil tem várias bolinhas, né, de várias cores aí, em que corresponde a alguns estudos que já são feitos aqui. Esse estudo já foi publicado, né, ele mostra uma grande variedade entre as regiões aqui do Brasil, né, já mostrando resistência a 2 classes em vários pacientes e alguns a 3 classes também. Esse estudo mostrou, bem interessante também, que muitos pacientes naive já têm mutação para análogo, para não análogo também. Isso impacta quando eles forem começar esquemas tanto com efavirenz quanto com o dolutegravir, né? Por quê? Porque você acaba deixando esses pacientes com uma monoterapia. Esse é um outro também interessante, que eles pegaram 211 pacientes, né, e viram que já no basal deles, 4,7% deles tinham mutações, 5 para análogo e 5 para não análogo. E interessante que eles viram que não tinha nenhuma mutação para protease, nem para aquele paciente que era naive, nem quando ele falhava. Entrando na genotipagem pré-tratamento, né, que é o que a gente gostaria que fosse instituído para vários pacientes, mas a gente sabe que tem alguns critérios que devem ser respeitados aqui no nosso país. Então, aqui pelo Brasil, a gente pode fazer esse exame para alguns pacientes, né, que são sorodiscordantes, né, que tenham parceiros em uso de antirretroviral, gestantes infectadas pelo HIV, crianças e pacientes que tenham tuberculose. Isso pela rede pública. O DHHS, a gente deve fazer em todo paciente que seja virgem de terapia, tanto HIV agudo, recente ou crônico, né? E já fala em considerar a integrase em alguns cenários, e algumas vezes selecionadas, teste de tropismo também em alguns cenários. Pelo europeu é a mesma coisa, né? Idealmente, quando esse paciente faz o diagnóstico, já pensando que ele deve diagnosticar e iniciar o mais breve possível esse medicamento, né? E se não for possível, ou se for demorar muito, que a gente já ponha drogas de alta barreira genética. Esse estudo, eu gostei dele para a gente ter atenção para resistência transmitida, né? Ele mostrou que já tinha, dessa amostra aqui, 8% desses pacientes já tinham alguma mutação para integrase. Então, será que alguns pacientes, em alguns cenários, eu devo mesmo pedir genotipagem para integrase pré-tratamento? Então, talvez a gente precise fazer isso em alguns pacientes. Agora, quando que eu vou começar o antirretroviral, né? Isso aqui é a grande questão, tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Na hora que eu já faço esse diagnóstico, já no mesmo dia, na semana seguinte, no mês seguinte, né? Então, isso varia muito com a urgência daquele caso, obviamente, né? Mas também com o momento daquele paciente, que é o que a gente conversou antes. A gente ainda tem muito a caminhar, né? Eu vou falar aqui da América Latina. A gente tem aqui os nossos pacientes que sabem que têm HIV, os que usam antirretroviral e os que estão indetectáveis. Ou seja, a gente gostaria que mais pacientes estivessem indetectáveis, né? Então, a nossa caminhada ainda é longa. Que momento que a gente deve começar com o antirretroviral, né? Muitos pacientes, infelizmente, ainda chegam aqui, né? Com AIDS ou já na latência clínica, né? Mas, preferencialmente, quanto mais precoce possível, é melhor, né? Só que nós sabemos a dificuldade de identificar esse paciente na síndrome retroviral aguda, né? Muitos pacientes a gente consegue, mas muitos não, né? Então, se a gente conseguir diagnosticar nesse momento, seria o ideal para a gente começar antirretroviral. Será que a estratégia de testar e tratar é interessante, é boa, né? Provavelmente sim, isso já é falado, né? Tanto no consenso americano, né? Quanto o europeu. Mas o europeu, ele já fala assim, que a gente tem que conversar, tem que ver se esse paciente de fato está motivado para iniciar esse medicamento tão
é tão rápido, né? E sempre lembrando que esse paciente só vai começar esse medicamento, nessa estratégia, obviamente, quando a gente confirma esse resultado, né? Então, muitas vezes você consegue fazer isso no mesmo dia, outras vezes não. Você leva 2 a 3 dias, às vezes uma semana, para você conseguir um exame confirmatório em alguns serviços de saúde. Essa foi uma estratégia da Flórida, foi apresentada agora. O que eles viram? Que aqueles pacientes que fizeram a estratégia, né, de testar e tratar, eles levam menos tempo para atingir a carga viral indetectável do que aqueles pacientes que levaram mais tempo para começar o antirretroviral. Então, parece que para esse cenário foi algo positivo. Mas, por outro lado, tem outros estudos que não mostraram esse benefício de testar e tratar, né? Mas esses estudos todos falam que talvez precisem de outras estratégias que possam motivar esse paciente, tanto nessa compreensão desse início precoce e da própria doença. Então, esse foi um que mostrou que não houve o resultado esperado, né, para essa situação. Esse é um outro também que foi feito lá no Quênia. Eles observaram que a retenção foi até pior naquele grupo que iniciou precoce, então eles falam que tem que pensar em outras estratégias para atingir essa população. Esse estudo aqui, interessante também, ele mostrou o seguinte, que em 12 meses, aquele paciente que eu comecei rápido o medicamento, né, no mesmo dia que ele fez o teste, em 12 meses há uma certa diferença nessa supressão viral, mas em 24 meses já não há diferença significativa na supressão viral e nem na retenção desse paciente, então parece que não houve significância para isso. Esse é um outro estudo que mostrou que não houve significância de aumento de CD4 quando a gente começa precoce ou não, ou seja, várias coisas ainda para serem descobertas para essas estratégias precoces de início de antirretroviral. E quando que nós vamos começar? Em que momento, né? Nós todos sabemos que nossos pacientes já começam com qualquer CD4, né? Justamente para reduzir a morbimortalidade, para reduzir a transmissão do HIV, e porque a gente tem opções mais cômodas, né? E mais bem toleradas para esse início de terapia. Então, a gente volta ao passado, né, quando, vocês sabem, a gente passou por várias fases também, né, que a gente deixava o CD4 cair para começar depois antirretroviral, foram vários momentos, e agora a gente voltou ao passado, que é começar rápido e com as melhores drogas possíveis, né. O nosso consenso fala isso, mas ele deixa bastante claro, assim, que esse paciente tem que estar motivado e preparado para o início desse antirretroviral. É claro que tem algumas situações que requerem mais atenção, como gestante, paciente que tem tuberculose, hepatite B ou hepatite C, enfim, né? Aí esses a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo. O guideline europeu também fala, independente desse CD4, a gente deve começar, que iniciar logo após esse diagnóstico é interessante, mas que esse paciente não pode se sentir pressionado para iniciar esse antirretroviral. E que naquelas situações que nós já comentamos aqui para o nosso consenso brasileiro, a gente tem que ser mais incisivo mesmo, né? Infecções agudas, né, sintomáticas, pacientes que tenham algum sintoma grave, né? Doenças neurológicas, pacientes de mais idade, CD4 baixo, gestante, tudo isso precisa a gente começar mais rápido. Esse é o consenso americano, que fala a mesma coisa, que, né, que quanto mais rápido, melhor, mas sempre motivando esse paciente. Quais esquemas que nós vamos utilizar, né? Claro que é importante a gente pensar nisso, né? Mas sem eu ter uma adesão satisfatória, sem esse paciente estar motivado, conhecendo toda essa doença e por que ele precisa desse medicamento, não adianta eu dar o melhor esquema do mundo que ele não vai tomar. Então, é um conjunto, drogas boas e adesão.
nós já passamos por essas fases todas, né, que uma droga, 2 drogas, 3 drogas, né, as coisas foram evoluindo. Esse é o primeiro relato de uma carga viral indetectável com uma terapia tripla, né, que foi o grande divisor de águas. E a partir daí são várias drogas, né, que têm sido utilizadas, estudadas, né, e é uma arte a gente saber qual que é o melhor esquema para aquele paciente, né, para o perfil daquele paciente, para as doenças que ele tem, né. Então, eu tenho que ver esquemas potentes, que sejam toleráveis, com uma facilidade posológica, com menos comprimidos, e que tenham e que sejam sustentáveis, pensando aqui no nosso país, né, em outros países também. Então, nós todos sabemos também que hoje as nossas terapias iniciais, elas são todas baseadas em inibidores da integrase, né, são vários estudos que já nos mostraram não inferioridade, e até favorável, né, a essa classe. Aqui só um comparativo mostrando isso entre o DHHS, o europeu e o nosso PCDT, né. O nosso esquema principal é esse aqui mesmo, né, baseado na integrase. Em algumas situações pontuais, a gente usa outras drogas, né. Os esquemas duplos eu vou deixar para o Paulo falar, mas sempre lembrando que, preferencialmente, a gente não usa mais os não análogos, né, salvo em situações extremamente pontuais, a gente deve dar sempre preferência para o inibidor da integrase, para esquemas iniciais. Inclusive, quando a gente for tratar algum paciente que tenha tuberculose, pacientes naive, a gente pode usar, em alguns pacientes, o dolutegravir também, quando não for possível, o efavirenz. Isso já saiu esse ano aqui no nosso programa de HIV. Alguns desafios que me parecem bastante relevantes, né, que é a penetração no sistema nervoso central, qual o IP que é mais favorável a gente utilizar, e os esquemas duplos, né. Essa penetração de sistema nervoso central é algo que nos preocupa, porque muitos pacientes abrem com quadro neurológico, né. Tem alguns estudos que mostram para a gente que talvez IP tivesse melhor penetração, o AZT a gente sabe que já tem, né, então tem aqui 2 slides, mostram para a gente quem que penetra melhor, né, a ZT, a nevirapina, um outro aqui que é mais atual, que já mostra o dolutegravir, o AZT, sendo melhor do que os IPRs, né, mas isso também são pontos que devem ser pensados frente àquele paciente que nós estamos atendendo. A protease, né, qualquer IPR serve. Se eu não puder usar a integrase e eu tenha que estar utilizando o IPR, provavelmente qualquer dos 2 disponíveis hoje serve, né? Porque a gente sabe que se esse paciente virgem tiver a protease limpa, ele vai responder da mesma forma. Mas aí entram algumas questões que nos fazem definir por um ou outro IPR, mas a princípio qualquer um deles poderia. A terapia dupla eu vou deixar para o doutor Paulo falar, e aqui só para encerrar, né, algumas mensagens que infelizmente novos casos de infecção pelo HIV ainda crescem, né, no nosso país, que a equipe multidisciplinar é de extrema relevância, né, para o atendimento global desses pacientes, que eu devo escutá-los e tentar identificar quais as suas dificuldades de adesão. Eu devo pensar em algumas estratégias, né, como farmacêutico clínico, delivery, a dispensação por mais meses, né. Alguns pacientes vão se beneficiar de tratamentos mais precoces, então a gente tem que pensar nisso sim, e pensar em esquemas mais adequados para o estilo de vida desse paciente, para algumas comorbidades que ele tenha, e sempre lembrar das interações medicamentosas. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço. Muito obrigado, Karen, pela excelente apresentação. Vamos deixar as perguntas para o final. Na sequência, gostaria de chamar a Paulo para que faça a sua apresentação sobre terapia antirretroviral dupla. Muito obrigado.
Obrigado. Eu queria agradecer imensamente o convite do Comitê Científico, o professor Eduardo Medeiros, agradecer ao professor Vidal e à professora Karen. É um prazer estar com vocês aqui hoje nessa discussão. E nos coube falar sobre a terapia antirretroviral dupla. Muito bem, então vamos começar mostrando um caso clínico real. É um homem que faz sexo com homem, de 41 anos, teve uma infecção aguda pelo HIV em 2011, sem outras co-infecções. Na época foi iniciado para ele a associação lamivudina, tenofovir e efavirenz. Um paciente com excelente adesão, nunca falhou ao tratamento antirretroviral. No entanto, em 2018, evoluiu com osteopenia. Também, a seguir, também evoluiu com dislipidemia, com LDL elevado. Mais ou menos no mesmo momento, evoluiu com a glicemia de jejum alterada, configurando resistência à insulina, fumante, e também em 2019 teve necrose asséptica de cabeça de fêmur. Esse paciente tinha, nessa altura, um risco cardiovascular elevado. Então, por que nós precisamos de um esquema duplo, né? Qual que é a comparação em relação a todo o padrão que nós temos hoje, que é o tratamento antirretroviral triplo, né, com esquemas de 3 fármacos, né? Nós precisamos porque nós sabemos que os medicamentos antirretrovirais eles têm toxicidade acumulativa de longo prazo. Todas as classes têm, né, indistintamente. Particularmente as que a gente já vinha usando antes dos inibidores de integrase. Nós também sabemos que os nossos pacientes eles têm um acúmulo de comorbidades com envelhecimento e essa coorte está envelhecendo, né? Além disso, existem cada vez mais restrições por essas comorbidades aos esquemas triplos. E muitas vezes, quando os pacientes eles têm que, dependendo das associações que nós utilizamos, essas associações elas têm um número elevado de pílulas. Interações medicamentosas, muitas vezes o paciente ele tem comedicações que são de difícil troca, né? São pacientes que não têm como trocar as comedicações, essas interações impedem o uso de alguns antirretrovirais. Também hoje em dia a gente tem classes muito potentes, né? A gente tem, por exemplo, os inibidores de integrase, que são extremamente potentes, o dolutegravir, por exemplo, em monoterapia, mais potente até do que os inibidores de protease. Então, a gente tem medicamentos potentes, não só muito potentes, mas também com alta barreira genética, como os inibidores de integrase de segunda geração, por exemplo, o dolutegravir e bictegravir. Uma outra ideia é que, eventualmente, isso pode até ajudar na redução de custo, porque se você utiliza 2 medicações ao invés de uma, isso beneficia o paciente em termos de eventos adversos e também pode gerar um ganho para o sistema público no sentido de redução de custos. E de forma que, considerando tudo isso, o nosso comitê assessor do Ministério da Saúde em HIV, ele tem atualizado as suas diretivas, né? E nós temos hoje a possibilidade de usar o esquema duplo no SUS, com algumas ressalvas que nós vamos comentar adiante. Então, primeiro nós vamos fazer uma análise do uso dos esquemas duplos em pacientes virgens de tratamento. E a seguir, nós vamos fazer a análise desses mesmos esquemas em pacientes previamente tratados. Quando nós analisamos as diretrizes internacionais, nós imediatamente observamos que os inibidores de integrase eles fazem parte dos esquemas preferidos em primeira linha de uma forma maciça, né? E já aparece como possibilidade de primeira linha
o uso de esquemas duplos. Então, o DHHS considera essa possibilidade e também o EACS. Quais são as evidências que a gente tem em virgens de tratamento para os esquemas duplos? Então, nós sabemos que existem estudos com dolutegravir e lamivudina. Esses 3 estudos eu vou comentar com vocês, o estudo PEDO, o ACTG A5353 e o Gemini 1 e 2. Existem estudos com darunavir, ritonavir e lamivudina, que eu estudo antes. E até existe um estudo darunavir, ritonavir mais raltegravir, que é o estudo NIT 001, mas que eu não vou comentar porque essa associação não é prevista para utilização no SUS no Brasil, no sentido de forma que a gente não vai comentar essa associação. E existe claramente, dentro das diretrizes internacionais, particularmente do DHHS, de que a possibilidade do uso do esquema duplo não significa que é obrigatório o uso do esquema duplo. Nós sabemos que existem condições para isso. O padrão ainda é o esquema triplo, e o que se considera nessas diretrizes é que em situações especiais, como, por exemplo, se você não puder usar os nucleosídeos análogos, como abacavir, tenofovir e TAF, né? E no caso do Brasil também a zidovudina, né? Se você não puder usar por algum motivo, seja por impossibilidade, por exemplo, por um fármaco marcador que leva é um marcador de hipersensibilidade ao abacavir, que é o HLA B5701, seja por alto risco cardiovascular, que pode acontecer, pode suscitar eventos cardiovasculares com abacavir nos primeiros meses de uso, seja por doença óssea ou doença renal, que dificulta o uso das formulações de tenofovir. Em todas essas condições, nós temos restrição do uso dos nucleosídeos análogos, de forma que estaria aventada a possibilidade de esquema duplo em virgens de tratamento. E também, mais recentemente, nós sabemos que da aprovação nos Estados Unidos da coformulação em uma pílula única de dolutegravir e lamivudina, né? Todos os pacientes eles procuram medicamentos de uso único diário, com o mínimo número de pílulas, de preferência pílulas únicas, e mais recentemente a procura é por pílulas pequenas, né? Então a exigência dos nossos pacientes vem aumentando, à medida que nós vamos avançando, essas exigências vão ficando cada vez mais rigorosas. Então, quando a gente analisa os estudos em virgem de tratamento, o primeiro estudo que eu quero mostrar aos senhores é o estudo PEDO, que é um estudo piloto com 20 pacientes, onde foi testada a formulação dupla dolutegravir e lamivudina, né, para pacientes virgens de tratamento. Nesse estudo, é importante a gente lembrar que foram poucos pacientes incluídos, mas eles foram muito bem selecionados, né? Não poderia ter carga viral acima de 100 mil cópias, teria que ter um CD4 acima de 200, né? São critérios que a gente sabe claramente que são relacionados à falha virológica, cargas virais muito altas e CD4 muito baixo. Não poderiam ter a coinfecção com o vírus da hepatite B, naturalmente, porque nesses esquemas a gente não está usando o tenofovir, né? E nesse momento, nesse estudo, ainda não existia coformulação. Então, o dolutegravir ele era dado associado à lamivudina, mas em comprimidos separados. E o resultado desse estudo piloto foi muito bom, né? Foi muito claro aqui que, na semana 96, 90% dos pacientes aqui estavam com carga viral indetectável, né? O ganho de CD4 foi bastante pronunciado, houve uma morte por suicídio, né, nesse grupo, e apenas uma falha definida, uma falha virológica definida por protocolo, mas que foi ressuprimida depois com a mudança do tratamento antirretroviral para o esquema triplo. O outro estudo que é interessante analisar é em virgens, né, o ACTG A5353, também com dolutegravir e lamivudina. É um estudo também de braço único, uma inclusão maior de 120 indivíduos, mas também que priorizou indivíduos com cargas virais abaixo agora de 500 mil, né?
que não poderiam ter resistência prévia a nenhuma outra classe de antirretrovirais, né? E também não podiam ter hepatite B. Então, nós chegamos aqui já à conclusão, por esses dois estudos, né, que faz-se necessário para o uso do esquema duplo em virgens de tratamento a realização da genotipagem pré-tratamento. Isso é obrigatório, né? Em todos os estudos isso é obrigatório. Então, esse estudo ele teve uma situação muito favorável aqui em relação à supressão virológica. Os pacientes evoluíram com uma supressão virológica na semana 24 de 90% dos casos, mas foi observado um número um pouco maior de falhas virológicas em pacientes com cargas virais altas acima de 100 mil cópias, né? Nós sabemos que isso é possível, né? As falhas virológicas elas são mais frequentes em pacientes com cargas virais elevadas. E aqui nesse estudo chama a atenção que um dos casos de falha virológica apareceu com a mutação 263K, que é uma mutação que pode afetar a ação dos inibidores de integrase, né? Agora, o estudo que é definitivo nesse âmbito de tratamento duplo em virgens de tratamento são os estudos Gemini 1 e 2, né? Onde nós temos avaliação ainda em pílulas separadas de dolutegravir e lamivudina, em pacientes adultos, todos virgens de tratamento, um estudo bastante grande, né? Inclusão, vocês vejam aqui, de mais de 1.400 indivíduos, um estudo internacional, randomizado, duplo cego, de fase 3, de não inferioridade, e que priorizou a admissão e inclusão de pacientes com cargas virais abaixo de 500 mil, pacientes que tinham pouco tempo de tratamento antirretroviral prévio ou nenhum tratamento antirretroviral prévio, não podiam ter resistência detectada previamente, então obrigatória aqui a genotipagem pré-tratamento, não podiam ter co-infecção com vírus B e vírus C, e foram randomizados para dois grupos. Um grupo que recebeu dolutegravir e lamivudina, e um grupo que recebeu dolutegravir, entricitabina e tenofovir. E a análise desses estudos, né, em paralelo, né, são dois estudos com o mesmo desenho que foram feitos em paralelo, mostra que, de fato, até a semana 96 de acompanhamento, houve não inferioridade, né? Então, o esquema duplo, para este perfil de pacientes, foi não inferior ao esquema triplo. Chama atenção que, numa análise de subgrupos, né, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para avaliar as análises de subgrupo em função da perda de poder estatístico, mas que talvez tivéssemos um resultado inferior em pacientes com CD4 abaixo de 200 para o esquema duplo do ponto de vista de resposta virológica. Uma análise, isso baseado na análise por intervenção de tratamento pelo protocolo do FDA, que é o critério mais utilizado em ensaios clínicos com antirretrovirais. Uma análise por protocolo não mostrou essa diferença, porque, de fato, a impressão é de que essas falhas aqui em pacientes com menos de 200 CD4 foram geradas por motivos alheios aí à potência ou à barreira genética do esquema duplo. Mas, de qualquer forma, isso ainda nos deixa uma dúvida, né, do que pode acontecer se a gente utilizar em virgens de tratamento aqueles pacientes, por exemplo, que chegam em apresentação tardia nos nossos pronto-socorros, nas nossas enfermarias, né? Será que o paciente chega às vezes com CD4 de 50, de 10, de 20? Será que a gente tem a segurança para utilizar o esquema duplo? Isso é uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta muito clara na literatura. Do ponto de vista de segurança, os dois esquemas eles foram muito bem, em geral, mas o esquema duplo teve um desempenho melhor do ponto de vista renal e ósseo, naturalmente, né, pela ausência
do tenofovir, e também existiu aqui digamos, um favorecimento para a variação de lípides no esquema triplo, em função de que nós já sabemos que o tenofovir ele reduz os lípides, né? Ele reduz o colesterol. Mais adiante também nós tivemos um outro estudo publicado, que é o estudo Andes, agora testando uma outra dupla, né? Darunavir, ritonavir e lamivudina. É um estudo também com uma inclusão considerada boa, né? De cerca de 140 pacientes, todos virgens de tratamento, um estudo aberto de não inferioridade. Esses pacientes eles tinham que ter genotipagem pré-tratamento, sem nenhuma resistência detectada prévia, não poderiam ter hepatite B como co-infecção, e foram randomizados de forma estratificada pelo nível de carga viral para criar um balanço entre os grupos de randomização. Então, um dos grupos recebeu darunavir, aqui a formulação de 800 e 100, né, 800 de darunavir e 100 de ritonavir, e lamivudina 300 miligramas uma vez ao dia. E o outro grupo recebeu a mesma combinação associado ao tenofovir. E a análise de 48 semanas mostrou claramente que não houve diferença entre os grupos, né? Então foi considerado um esquema não inferior, o esquema duplo darunavir, ritonavir e lamivudina nesse grupo de virgens de tratamento foi considerado não inferior, com os eventos adversos sendo comparáveis entre os dois grupos. De forma que esses esquemas duplos, eles são autorizados com ressalvas nas diretrizes internacionais, como eu disse, sempre que é impossível utilizar o nucleosídeo análogo na primeira linha de antirretrovirais, né? Tanto o esquema do dolutegravir lamivudina quanto o esquema darunavir, ritonavir, lamivudina. Aqui ficamos com algumas orientações muito importantes, né? Esquemas duplos em virgens de tratamento são opções de tratamento nas diretrizes internacionais, sim, mas exigem genotipagem pré-tratamento, que nós não temos no nosso meio no SUS. É necessário a ausência de resistência ao esquema duplo, a gente tem que checar sempre a questão da gestação antes de utilizar o dolutegravir, porque, por enquanto, ele não pode ser utilizado no primeiro trimestre de gestação. Temos que avaliar com muito cuidado as interações medicamentosas com o dolutegravir, porque, como é um esquema duplo, nós não podemos ter fármacos que reduzam o nível sérico do dolutegravir. E tem que ser feita uma vigilância muito intensiva da adesão desse paciente com esquema duplo e da sua resposta virológica, né, garantindo que a longo prazo não vai haver uma falha que poderia até comprometer os inibidores, a classe de inibidores de integrase, né? Eventualmente, se o dolutegravir ficar em monoterapia por algum motivo, né, o que não pode acontecer, pode haver emergência de resistência e nós perderíamos uma classe aí que é fundamental. E quando nós temos um paciente previamente tratado, ou seja, quando nós queremos uma simplificação, uma troca, né, de um esquema, por motivos vários, como eu já comentei, em um paciente previamente com carga viral indetectável, é possível utilizar o esquema duplo? Sim, a literatura e as diretrizes claramente colocam a possibilidade aqui de vários esquemas duplos, né? Por exemplo, dolutegravir e rilpivirina. A gente não tem rilpivirina no Brasil, por isso eu não vou falar muito sobre ela. Há esquemas duplos para troca, por exemplo, atazanavir, ritonavir com lamivudina, darunavir, ritonavir com lamivudina, ou entericitabina, e também o próprio esquema do dolutegravir e lamivudina pode ser utilizado também para troca em pacientes com supressão virológica prévia. Então, primeiro, rapidamente falando do estudo SWORD 1 e 2, que testou essa troca para dolutegravir e rilpivirina em pacientes com tratamento antirretroviral estável,
Esse estudo foi considerado de não inferioridade, foi não inferior a manter a TARV prévia. Então, esse esquema ele é inclusive, citado nas diretrizes. No entanto, nós temos uma restrição bastante grande no Brasil para a rilpivirina, que é um não-NUC de primeira geração, em função da resistência cruzada com efavirenz e com nevirapina, que nós usamos por muitos anos e tivemos muitos pacientes em falha, né? Então, de fato, é possível, esse esquema é possível na literatura, mas na nossa realidade ele não é possível, porque a rilpivirina não tem aprovação no Brasil e teria essa restrição de falhas prévias a não-NUCs. Em relação aos inibidores de protease, na troca, né, aqui no caso na troca, inibidores de protease com lamivudina, nós temos 2 estudos com atazanavir e ritonavir lamivudina, que é o estudo SALT e ATLAS-M. Os 2 estudos mostraram não inferioridade em relação a manter o esquema antirretroviral tradicional. Então, é um esquema que é possível ser usado, apesar de que no nosso protocolo ele não é previsto. Eu vou mostrar isso mais adiante. E também o esquema darunavir, ritonavir, lamivudina, que foi estudado nesse trial, né, o dual GZIDA, que também mostrou não inferioridade. Então, esse esquema também é um esquema passível de uso para troca em pacientes previamente suprimidos, né, de carga viral suprimida, previamente tratados com antirretrovirais. Então, esse estudo do GZIDA, né, ele mostrou, de fato, que o esquema duplo foi não inferior à continuidade do esquema básico triplo antirretroviral, né? Então, foi a comparação de darunavir, ritonavir, lamivudina como duplo e darunavir, ritonavir e 2 NUCs como triplo. E, como eu falei, né, existe a possibilidade da troca para dolutegravir, lamivudina, que agora, como eu falei, tem a coformulação, né, que é uma vantagem, mas ainda não é disponível no Brasil, né? Quando nós fazemos a troca no Brasil, a gente utiliza ainda o dolutegravir, 1 comprimido e 2 comprimidos de lamivudina. E quais são as evidências que embasam a troca, né, para esse esquema duplo dolutegravir e lamivudina? A primeira evidência é esse estudo randomizado, piloto, né, o estudo ASPIRE, que foi feito, é um estudo aberto, o paciente tinha que ter um tratamento antirretroviral estável, tinha que estar indetectável, sem história de falha prévia, sem mutações NUCs, sem coinfecção com vírus B e vírus C, e foi randomizado, então, para manter o esquema triplo ou trocar para dolutegravir e lamivudina. A resposta em relação aos desfechos, ela foi muito semelhante, né? Foi considerado um esquema não inferior ao triplo, e a tolerabilidade foi excelente também, foi muito bem. E esse estudo é talvez aí o estudo mais robusto do ponto de vista de evidência, é o estudo TANGO, que avaliou a troca de dolutegravir para dolutegravir e lamivudina em pacientes previamente suprimidos versus manter o esquema base, o esquema triplo, incluindo o TAF nesse esquema triplo, né? Então, como é que foi feito o desenho desse estudo? Os indivíduos eles tinham que estar suprimidos por pelo menos 6 meses no esquema com TAF, no esquema estável, não podiam ter falha virológica prévia, não podiam ter resistência a NUC e a inibidores de integrase, não podiam ter coinfecção a vírus B e vírus C. E eles foram randomizados para a troca, para o duplo. Aqui, nesse caso, já foi a coformulação estudada, né, a coformação de pílula única, dolutegravir e lamivudina, e o outro braço era a continuidade do esquema triplo contendo o TAF. Então, isso foi feita a avaliação conforme os protocolos do FDA e foi não inferior. O esquema duplo ele foi não inferior ao esquema triplo contendo TAF. Então, esse é o estudo de troca para esquema duplo, mas a evidência mais robusta que a gente tem, né, uma inclusão bem grande aí de quase 800 pacientes.
Em relação à segurança, foi muito bem, ambos os braços foram muito bem, não teve grandes modificações assim, em relação a perfil de segurança, mas claramente houve, né, uma melhora metabólica nos pacientes que usaram o esquema duplo, né? Em relação à variação de peso, não houve uma diferença significativa, mas em relação à variação de lípides, aqueles indivíduos que migraram para o esquema duplo, eles tiveram uma melhora de perfil de dislipidemia bastante significativa. Também uma melhora substancial da desglicemia, né? Então, tanto a hemoglobina glicada quanto a glicemia de jejum e a insulina de jejum melhoraram significativamente para o esquema duplo, particularmente se no esquema triplo tivesse a presença de um ritonavir ou cobicistate. E a resistência à insulina claramente melhorou com a troca para o esquema duplo dolutegravir lamivudina em relação ao esquema triplo contendo TAF, né? Isso foi bastante significativo. Além disso, nós já temos até essa meta-análise que foi recentemente no IAS, agora recentemente publicada, né, uma meta-análise que reuniu mais de 3.000 casos de esquema duplo, né, dolutegravir com lamivudina, e vocês vejam que a eficácia terapêutica ela se aproxima muito dos esquemas em geral, né? 86% intenção de tratamento em semana 48, 81% em semana 96, por protocolo 98, 97%, altíssimo, né, por protocolo, poucas falhas virológicas, né? E a descontinuação aqui foi dentro do que se espera em geral para os esquemas antirretrovirais atuais. Então, para a troca em pacientes suprimidos, né, é interessante pensar na possibilidade de troca para esquemas duplo sim, né, em pacientes experimentados, principalmente pensando em dolutegravir e lamivudina, em casos corretamente selecionados, né? Esses indivíduos eles têm que ter carga viral indetectável pelo menos por 6 meses para propiciar a simplificação. É obrigatório se fazer uma revisão completa da história terapêutica desses pacientes, quais esquemas antirretrovirais foram utilizados, quais foram as falhas, se tem genotipagens prévias, se tem mutações detectadas previamente, saber se houve intolerâncias prévias, né, os motivos das falhas. Como eu disse, revisar os exames de genotipagem e as mutações detectadas previamente. É obrigatório a ausência de resistência detectada ao esquema duplo. Você não pode fazer o esquema duplo em pacientes infectados com hepatite B, porque você não vai estar utilizando o tenofovir. Checar sempre a condição de gestação. Descartar, mais uma vez, como eu já falei, para virgens, interações medicamentosas que reduzam o nível sérico do dolutegravir, inviabilizando a potência do esquema duplo. E uma vigilância sempre de médio e longo prazo em relação à adesão e à carga viral indetectável desses pacientes. Essa é a nossa recomendação no SUS sobre o esquema duplo. Esquema duplo ele pode ser usado em linha com as diretrizes internacionais todas as vezes que não for possível utilizar tenofovir, abacavir ou zidovudina. O preferencial é dolutegravir e lamivudina, mas se não for possível usar dolutegravir e lamivudina, é possível, pela nossa diretriz, usar darunavir, ritonavir e lamivudina. E existem aqui algumas ressalvas, né? São as mesmas ressalvas da literatura: ausência de qualquer falha prévia, adesão regular à TARV, paciente com carga viral indetectável nos últimos 12 meses, aqui é até mais rígido, né? Porque a gente precisa ter pelo menos 2 cargas virais aqui indetectáveis. Exclusão da coinfecção hepatite B, porque não vamos usar o tenofovir, e também da questão da tuberculose, porque a rifampicina reduz muito o nível sérico do dolutegravir e inviabiliza o esquema duplo.
idade acima de 18 anos, não estar gestante, né? E essa solicitação ela deve ser submetida à Câmara Técnica com todos os relatos necessários aí do motivo por que está solicitando a troca para o esquema duplo e da documentação de carga viral indetectável, respeitando esses critérios, em situações, claro, de comorbidades. O que falta a gente entender mais, né? Precisamos saber os esquemas duplos em vida real. Essa meta-análise que eu lhes apresentei responde em parte isso, parece que eles funcionam muito bem mesmo em vida real, mas, por exemplo, no nosso meio seria interessante, nós temos avaliações, estudos randomizados em experimentados com mais tempo de acompanhamento do que o que foi apresentado. Qual seria a possibilidade de uso desses esquemas em pacientes com cargas virais muito altas e CD4 muito baixo, que ainda não é muito adequado, né, pelos dados apresentados. Se há, na falha ao esquema duplo, seleção de mutações de resistência, principalmente na integrase, a maioria dos estudos mostra que não há, são raros os relatos, mas isso ainda tem que ser melhor avaliado em vida real. A questão de penetração tecidual do esquema duplo versus triplo, principalmente em santuários, levando em conta a questão dos reservatórios virais. Efeitos de esquema duplo versus triplo em marcadores inflamatórios. Nós sabemos que nós não queremos que esse paciente tenha inflamação, porque isso é que vai levá-lo a comorbidades crônico-degenerativas, né? Será que o esquema duplo tem menor efeito na contraposição da inflamação crônica da pessoa que vive com HIV? E a questão dos benefícios, né? Detectar benefícios, principalmente em pessoas mais idosas, com múltiplas medicações que, eventualmente, tenham a possibilidade de usar o esquema duplo. E, além disso, o perfil de segurança no longo prazo de dolutegravir e, em geral, dos inibidores de integrase, que são as classes mais novas que a gente tem utilizado, né? O nosso caso clínico, voltando, né, o que nós fizemos? Nós trocamos o esquema desse paciente para lamivudine e dolutegravir. Ele evoluiu com uma melhora importante da dislipidemia, também com estatina, melhora da desglicemia, com melhora do peso, da alimentação, fez a artroplastia de quadril, cessou o tabagismo, e há mais de um ano que ele vem com carga viral indetectável. Então, em conclusão, os esquemas duplos em via de tratamento, eles são uma interessante opção para grupos específicos de pacientes, exigem genotipagem pré, ausência de resistência ao esquema duplo. Para experimentados, são estratégias muito interessantes, exige carga viral indetectável, revisão completa da história terapêutica, esquemas e falhas e intolerâncias, revisão dos exames de genotipagem prévios detalhados, se for o caso até discussão com a Câmara Técnica, com os MRGs, ausência de resistência ao esquema duplo. E para todos os casos, né, sempre excluir hepatite B e gestação, avaliar cuidadosamente as potenciais interações medicamentosas que venham a reduzir o nível do dolutegravir e muita vigilância sempre para adesão e carga viral. Essa é uma preocupação que nós temos, né, o esquema duplo no SUS. Muitos dos nossos pacientes têm muitas dificuldades, né, sociais, econômicas, pessoais, familiares. Isso tem uma influência na menor adesão. Isso nos preocupa quando a gente institui o esquema duplo. Então, a gente tem que garantir que esse paciente ele tenha uma boa adesão, tenha condição de levar adiante uma boa adesão. Com isso, eu agradeço a todos vocês. Quero convidar para o Hepatoaides, que vai ser online total, de 26 a 31 de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela excelente apresentação. Vamos começar com as perguntas. Tem várias questões aqui bem interessantes, mas vamos começar com Karen primeiro. Fica à vontade, Paulo, se quiser complementar. Algumas também têm a ver com o tema que você apresentou. Karen,
Dois participantes perguntaram pacientes que estão usando PrEP e soroconverte durante o período de uso de PrEP. A pergunta é qual seria, como você conduziria essa situação? Então, essa é uma dúvida que a gente também tem, né? Qual que é o manejo mais adequado para esses pacientes? Se for possível coletar uma genotipagem com resultado rápido, penso que seria o melhor cenário, né? Mas quando isso não é possível, né, talvez a gente precise já instituir uma terapia mais efetiva para eles. Mas sempre que possível a gente tenta a genotipagem. Isso. Eu faria isso. Não sei se o que o Paulo pensa, mas é que às vezes a gente não tem essa possibilidade, né? Mas quando há, sim. Nós temos um ambulatório de PrEP, temos mais de 350 usuários de PrEP na Unifesp e nós tivemos 3 soroconversões no início da PrEP, né? No primeiro momento. E o que a gente fez foi imediatamente escolher a genotipagem e instituir o esquema triplo. E desses pacientes, 2 tinham genotipagem sem mutações e 1 tinha só M184V, que é uma mutação que aparece mais rapidamente, né? A mutação para o tenofovir, a K65R, as mutações são mutações que, para o tenofovir, as TANs também, elas demoram um pouquinho mais para aparecer em relação a M184V. Como a gente tem obrigatoriamente que fazer um retorno antes dos primeiros 30 dias, a gente tem a condição de detectar precocemente a soroconversão. Isso é muito importante, esse primeiro retorno é fundamental. E aí, desses pacientes, eu consegui suprimir os 3 com lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Eles estão suprimidos, estão bem. E agora, de fato, assim, quando você não tem rapidamente esse resultado, eventualmente é necessário até pensar num esquema alternativo, talvez até com inibidor de protease, né, porque a possibilidade de resistência transmitida nesse grupo também é grande. Essa M184V poderia até ter sido uma mutação de resistência transmitida, não é impossível que aconteça. A gente sabe que no CRT teve um caso de resistência transmitida clara, um usuário de PrEP que se contaminou por um HIV que tinha mutação anal-nuc, claramente por resistência transmitida, né? E nesse momento a opção foi um esquema até com inibidor de protease reforçado com ritonavir, e depois foi desintensificado o esquema, depois que ele estava indetectável, esse paciente. Então, é uma pergunta muito boa, porque isso é uma coisa que nos deixa sempre com uma pulga atrás da orelha, né? Sim, e a oportunidade da genotipagem, né, que é uma ferramenta super importante. Só lembrar que o índice de soroconversão tem sido bastante baixo, né, nas cortes, inclusive observacionais, né, tem algumas que relatam entre 1 e até 5% de soroconversão em cortes em segmento de 2, 3 anos, mas quase sempre associadas a má adesão, né, são realmente raríssimos os casos de soroconversão por resistência transmitida, né? E desses a gente tem inclusive multiresistências transmitidas, mas são casos bem anedóticos mesmo, né? Bem pouco frequentes. Muito bem. Tem outra pergunta em relação a dolutegravir e o impacto desse medicamento na função renal. Seria interessante ouvir aí seus comentários. Quer falar, Karen? Vamos falar. Então, na verdade, o dolutegravir, algumas vezes, em alguns pacientes, não são todos, ele aumenta a creatinina, mas não é uma insuficiência renal, né? Então, alguns pacientes aumenta um pouco, a gente tem visto, assim, na prática, às vezes,
vai aí para um I4, um I5, mas não é uma insuficiência renal, não é um déficit renal, né? Muitos pacientes depois regridem ou outros estabilizam, mas quando a gente procura microalbuminúria, outras coisas não se encontra, né? Então, seria mais isso. O dolutegravir, ele claramente diminui a secreção tubular da creatinina, né? Então, se espera de 20% a 25% do aumento da creatinina. Portanto, a orientação é que se faça o controle da creatinina após o primeiro exame do paciente usando o dolutegravir, porque ali você vai ter o patamar basal mesmo, e se a creatinina começar a subir a partir dali, aí de fato pode estar havendo alguma disfunção renal, mas esse primeiro aumento ele é exclusivamente pela redução da secreção tubular. A gente tem uma certa dificuldade com alguns pacientes para a gente definir, porque eles começam com tenofovir, que é uma droga que pode causar dano renal, e usam junto o dolutegravir. E a gente fica perdido nesse primeiro contexto, né? Por isso que esse segmento, como o Dr. Paulo falou, é extrema relevância, né? Nessas primeiras 3, 4 semanas a gente fazer esses exames e depois ir acompanhando mais de perto, porque alguns pacientes podem realmente desenvolver dano renal, mas não pelo dolutegravir, né, mas sim pelo tenofovir. Isso, lembrando que o aumento de creatinina, ele, nos estudos, está em torno de 0,1, né, de miligramas por decilitro, né, então acaba impactando muito pouco, de fato, inclusive nos cálculos do clearance estimado, né? E lembrando também que o dolutegravir não precisa de ajuste, né, em pacientes com dano renal. Tinha uma pergunta para Paulo em relação à terapia dupla em pacientes co-infectados com HIV e hepatite B. Entendo que é um paciente que estava tomando 3 medicamentos inicialmente, mas depois tem uma necessidade de descontinuar o tenofovir, provavelmente por toxicidade. Como administraria essa situação em relação a precisar de um tratamento efetivo para hepatite B também no co-infectado? Essa pergunta, essa situação clínica também é bem complicada, né? Isso acontece muitas vezes, né? E a gente tem que fazer, em primeiro lugar, assim, esquema duplo não deve ser usado em hipótese nenhuma com infecção HIV, hepatite B, né? Porque a gente sabe que a lamivudina imunoterapia é virtual resistência do vírus da hepatite B. Então não pode, definitivamente não pode. Agora, quando a gente não consegue utilizar o tenofovir, a gente tem que tentar, eventualmente, utilizar entecavir, né? Torcendo aí para que esse paciente não tenha utilizado previamente a lamivudina em monoterapia e nem tenha resistência do HBV à lamivudina, porque se houver resistência do HBV à lamivudina, nós seremos obrigados aí a usar o tenofovir. Essa situação ela seria muito adequada, por exemplo, para a utilização do TAF, né? Dependendo do tipo de lesão que aconteceu, né? Se foi uma lesão renal inicial ou se foi mesmo uma osteopenia, eventualmente o TAF ele resolveria esse problema, né? Então, a orientação em primeiro lugar, não usar esquema duplo de forma nenhuma em co-infecção HIV e hepatite B. Número 2, se não temos o TAF, não podemos usar o tenofovir, tentarmos usar o entecavir em paciente previamente suprimido para o HIV e que tomara não tenha nenhuma mutação aí contra a lamivudina que pode prejudicar a ação do entecavir. Perfeito. Karen, perguntam sobre comentários em mulheres adolescentes e em idade fértil. Quais seriam suas considerações para o início da primeira linha? Boa pergunta. A primeira coisa que a gente precisa ver com essa paciente é qual é a intenção dela engravidar ou não,
né? A gente sabe que dolutegravir pode ser utilizado após a 12ª semana, com segurança, com tranquilidade, né? Então, se essa paciente, ela usa método contraceptivo, ela está bem orientada a não engravidar, ou quando for engravidar, ser algo planejado, né? Você pode dar para ela o dolutegravir, sem dúvida nenhuma, e na hora que ela for engravidar, enfim, aí a gente troca e ajusta naquele período, né, que seria recomendado até a 12ª semana. Agora, muitas pacientes chegam para a gente na 20ª semana, usando dolutegravir, já gestantes, né, então aí você mantém como está. Mas quando é terapia inicial, vai muito do que essa paciente deseja em termos de gestação, né, então a gente tenta orientar um método anticoncepcional para ela, mais adequado, né, para a situação dela, e você pode começar com o inibidor da integrase se você tem isso garantido. Agora, se é uma paciente que não vai utilizar, que tem alguma dificuldade, aí você tem que pensar outras estratégias e outras drogas, né, para ela. Complementando essa questão, uma situação bem frequente é da mulher em idade fértil que usa a pílula apenas, né? Vocês prescreveriam dolutegravir para essa paciente? Eu tenho vivido essa situação em algumas situações no ambulatório, e o que eu tento é observar o entendimento da paciente, da mulher, né? Se ela compreende bem e ela é capaz de aceitar as orientações e ela não tem, de fato, nenhuma intenção de engravidar e está usando anticoncepcional oral adequadamente, eu oriento e entro num acordo verbal com ela e anoto isso no prontuário, que isso foi esclarecido. Seria bom até a presença do marido, né, se for o caso, para todos estarem bem cientes de tudo, porque não acho impossível utilizar, mas tem que ser mediante aí um esclarecimento muito cuidadoso. Nós estamos vendo gradualmente uma redução nesses riscos, né, de lesão de tubo neural. Os últimos dados do estudo CEPAMO, que continuam sendo divulgados, foram divulgados agora novos dados no IAS 2020, né, mostram que a diferença de risco aí diminuiu bastante com as novas informações, né? Mas mesmo assim ainda existe essa ressalva, e quando é o caso a gente conversa bem. Agora, se eu não percebo nessa mulher que há entendimento, há um acordo, ou que vai haver uma adesão adequada, aí eu não utilizo. Perfeito. Alguma outra questão em relação à terapia dupla também, Paulo? Em pacientes que estão tomando esquemas convencionais de primeira linha, mas que evoluem com dano renal, com taxas de filtração abaixo de 30 e não são candidatos para usar abacavir, duas pessoas perguntaram: podemos usar doses corrigidas de lamivudina em esquemas duplos? Essa é uma pergunta excelente. Nós tivemos um caso no nosso ambulatório. Esse paciente já não tinha uma boa adesão, tinha uma nefropatia, provavelmente relacionada ao HIV, e em determinado momento alguém tirou o tenofovir e deixou esse paciente com esquema duplo, e ele falhou com esquema duplo. Por sorte, a gente conseguiu ressuprimir esse paciente com esquemas alternativos, né? Mas a verdade é que em pacientes com disfunção renal não se tem nenhuma informação sobre o esquema duplo. Em nenhum dos estudos foi incluído esse perfil de paciente. Como eu mostrei para vocês, os pacientes incluídos eram de bom perfil. Então, em tese,
não deveria ser usado o esquema duplo nesses casos. Em relação à correção da lamivudina, isso hoje é uma dúvida, né? Existem até algumas opiniões que a lamivudina não precisaria mais ser corrigida na disfunção renal, porque, de fato, ela é muito tranquila do ponto de vista de eventos adversos, mas ao se corrigir a lamivudina, particularmente naquele indivíduo que você tem uma insuficiência renal que está em progressão, que você não sabe se ela vai melhorar, se ela vai piorar, é uma coisa dinâmica, você não garante a exposição à lamivudina e, portanto, o esquema duplo estaria contraindicado nesses casos. Karen, você comentou em relação à resistência transmitida, alguns dados de resistência transmitida para integrase, alguns dados americanos, tem alguns dados europeus também mostrando em torno de 5% em Paris, por exemplo, né? Mas isso usualmente se deu em cenários onde entrou raltegravir primeiro na primeira linha, antes do dolutegravir, né? Que não é o cenário brasileiro. Você viu algum trabalho onde, além de apresentar mutação, houve perda de atividade de dolutegravir? Ou seja, não apenas número de mutação para integrar-se, mas perda de atividade? Não, não sei te responder, eu não encontrei isso. E eu não tenho dados, não sei se vocês têm dados brasileiros consistentes disso, né? Eventualmente a gente vê algum que outro relato, mas assim, eu não tenho visto, não. Não sei te dizer. Não sei se o Paulo tem algum relato assim de dolutegravir já com resistência. Não sei. Dos que eu procurei, pelo menos, não. Falam mais o número de mutações mesmo, quais as mutações, né? Número de mutações. Mas, mesmo assim, são números pequenos em alguns cenários, né? Então, tem um dos estudos lá que fala 8%, mas eram pacientes que já estavam utilizando, então já eram pacientes selecionados para um estudo já de PrEP, né? Então, era uma população diferente. Talvez, né, Vidal, se a gente tivesse oportunidade para fazer a genotipagem da integrase um pouco mais amplamente, talvez a gente tivesse algum resultado diferente, né? Mas o fato é que a grande maioria dos nossos pacientes tem utilizado o esquema primário e tem ido bem, muito bem, né? Sim. Então, provavelmente nem vão ter tantas transmissões associadas com esses pacientes usando, né, corretamente, até porque eles estão indetectáveis, já não vão transmitir mesmo, né, por via sexual. Então, acho que é um dado um pouquinho que a gente vai ter alguma dificuldade para a gente coletar. Sim, temos realmente pouca informação sobre resistência transmitida para integrase, né, no Brasil, mas os dados que tem realmente mostram que não é um problema, né, no nosso meio, e eu acho que o fato de ter dolutegravir, né, e não raltegravir, não ter passado por essa ponte, né, talvez facilite essa manutenção de atividade, mas preocupa de qualquer forma no tempo como isso vai progredir, não tanto pela resistência transmitida, mas talvez pela resistência adquirida na primeira linha, né? Apesar disso também não ser um problema que salte aos olhos, né? Pensávamos o mesmo com os inibidores da protease, né? Quando se usavam na primeira linha, parecia muito pouco provável o acúmulo de mutações na primeira linha com IPs e com alta barreira genética, né? Nunca usamos Daruna, mas com lopinarritona, tem dados de São Paulo mostrando que até 20% dos pacientes na primeira linha tinham mutações primárias adquiridas, né? E com drogas com barreira genética alta. Então, de alguma forma, isso preocupa no futuro, né? Qual vai ser esse comportamento em pacientes mais aderentes, né, com mais adesão, e como isso, apesar de ter uma droga com elevada barreira genética, isso possa impactar com uma adesão ao longo do tempo em cenários de vida real, né? Exato. Concordo com os colegas. Paulo, perguntam sobre sua opinião em uso de esquemas duplos em pacientes com tuberculose. Então, é proibido, não pode.
Não pode porque você vai usar rifampicina, né? Lembrar que a gente pode usar o dolutegravir hoje com rifampicina em dose dobrada, mas em esquemas triplos. Tá? Não existe, volto a dizer, nenhum estudo que incluiu pacientes que tivessem alguma interação medicamentosa importante entre um fármaco e dolutegravir com esquema duplo. Então, por exemplo, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, essas medicações e a rifampicina, essas medicações todas reduzem significantemente os níveis de dolutegravir. Então, inviabiliza completamente o esquema duplo. Certo. Uma colega coloca uma situação clínica de um paciente que tem 15 a 20 anos em tratamento antirretroviral, sempre com carga viral indetectável, né? A pergunta é se seria candidato para um esquema duplo, considerando que os limites de indetecção mudaram ao longo do tempo. E se essas variações de 400, 240, poderia ter um impacto na detecção ou no aparecimento de mutações que possam estar arquivadas no histórico desse paciente? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, é uma pergunta inteligente, difícil de responder. A gente sabe que a emergência de mutações de resistência ela é muito improvável abaixo de 200 cópias, mas, de fato, nós tivemos um período que o nosso limite de detecção era 400 cópias, né? Por muitos anos foi 400 cópias, e 20 anos abarca certamente esse período. De fato, assim, seria... O que eu sugeriria, se não houver outra possibilidade, seria uma avaliação muito precoce, né? Sempre que a gente troca para um esquema duplo, a gente faz uma avaliação precoce em 30 dias da carga viral. Né? Então, você tem que primeiro confiar. Essa paciente provavelmente tem uma boa adesão, porque ela está indetectável há 20 anos. Né? Então, a primeira coisa é confiar na paciente. Nesse caso, onde a gente vai ter alguma dúvida, é uma carga viral precoce, e se houver um escape, né, viral, uma falha virológica, de fato, a gente teria que tomar providência, escolher uma gena e provavelmente ressuprimir com esquema triplo. Sim, e nesses casos o CIRCEL é uma ferramenta poderosa, né? Porque a gente tem um histórico documentado e isso às vezes nem sempre é possível, né? Que em algumas situações que pacientes acompanharam em outro particular ou tiveram outro acesso ou simplesmente foram muito antigos, né? A gente não tem de 2011 para trás, né? Às vezes isso é um problema para nós, né? Porque você vai conversar com o paciente, ele fala, não, o meu diagnóstico foi em 2008, 2007, e aí você tem um período aí sem informação. Então, e aí mora o perigo, né? Nesses casos, e é justamente uma época onde os esquemas eram difíceis de tomar, né? Tinha muita intolerância, a gente usava muito lopinavir, né? E não era fácil, e certamente muita mais falha do que temos hoje. Agora, nesses casos, eu avalio muito o paciente, né? Quando tem muitos senões assim, eu evito de usar o esquema duplo. Sim, na dúvida, né, ser mais cautelosos, principalmente porque a segunda droga na simplificação quase nos estudos tem sido a lamivudina, né, uma droga muito frágil, né, e como você frisou bem na sua apresentação, o histórico terapêutico, o histórico de genotipagens, né, a revisão de prontuários, pacientes que vieram de outros serviços, né, revisar relatórios, pedir relatórios, é muito importante para ter essa segurança, né. Eu queria só retomar um tema e com isso eu acho que podemos finalizar. Só muito brevemente, Karen colocou a questão da penetração dos antirretrovirais no sistema nervoso, que é um tema bastante importante que tem mudado também ao longo do tempo, né? Porque do meu ponto de vista depende muito do cenário do paciente, né? Se um paciente que ele abre, por exemplo, o quadro de AIDS com demência, né, e um diagnóstico tardio com demência, né, ou com uma doença oportunista, tipo LEMP, onde não tem uma medicação antiviral específica,
né? Provavelmente usar esquemas com boa penetração, e isso significa ter pelo menos 2 drogas entre as categorias 3 e 4 que Karen mostrou, né? Seria importante. Então, às vezes, esse esquema de tenofovir, lamivudina, dolutegravir, ele fica um pouco curto em relação à penetração quando temos doença bem definida primária ou de doenças oportunistas que não são cobertas por outro tipo de estratégias mais específicas, né? Nesses casos, a tendência é a fazer um esquema mais reforçado, inclusive de primeira linha, né? Com 2 drogas com boa penetração e às vezes até voltamos a usar transitoriamente drogas que não seriam hoje as iniciais de escolha, como a sidobudina, por exemplo, sidobudina, lamivudina, dolutegravir, ou esquemas com darunarritona, dolutegravir na primeira linha, né? E com opção de um switch posterior, né? Apenas nesses primeiros meses é uma opção. Em pacientes com falha é muito mais complexo e vai depender de genotipagem e de fato, sempre mantendo essa recomendação de pelo menos 2 drogas com categorias 3, 4. E isso fica praticamente restrito a esse cenário, né? De um modo geral, não faz diferença associar mais drogas desde uma perspectiva de preventiva ou para evitar um dano, né? Porque se controlamos sistemicamente, o que se espera é que esse delivery de vírus também fique controlado no tempo e a manutenção da indetectabilidade vai evitar também que isso ocorra de forma progressiva, né? Tardiamente, o que se pode observar é um escape compartimentalizado, né? Pacientes com carga viral indetectável, que evoluem com sintomatologia neurológica e têm carga viral detectável no líquor, que inclusive é passível de genotipar e de estruturar um esquema de resgate guiado por genotipagem, mas aí é um cenário também bem pontual e infrequente ainda na prática clínica, né? Então, portanto, a discussão dos esquemas de penetração ainda é um tema bastante controverso na literatura. Muito bem. Eu não sei, Karen e Paulo, se tem algum comentário final em relação às suas apresentações, ao que foi perguntado ou discutido. Eu, da minha parte, queria agradecer muito a oportunidade, as perguntas e a sua mediação, Vidal e Karen também, a sua aula, queria agradecer. Para mim foi muito, muito prazeroso estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade e da gente se reunir pelo menos virtualmente, né, até que tudo isso passe, ache uma vacina, qualquer coisa. Sem dúvida. Agradeço mais uma vez aí a disposição, as excelentes apresentações e a excelente discussão também que vocês nos forneceram. E boa noite a todos, muito obrigado aí pela participação também. Temos 101 participantes ainda neste horário, já próximo das 10 da noite. Boa noite a todos e muito obrigado.